Vamos para a Bíblia Sagrada. O texto bíblico diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor, gratidão por sua palavra, gratidão pelo privilégio de comunicá-la. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a partir de ontem à noite, demos início a uma busca de respostas para uma pergunta que emerge, para uma pergunta que nasce do texto que acabamos de ler. Se somos imagem e semelhança de Deus, quais são as implicações disso? Se somos imagem e semelhança de Deus, quais são as nossas responsabilidades? Quais são as implicações? O que isso traz consigo para a igreja de Jesus? Bem, ontem aprendemos que ser imagem e semelhança de Deus é refletir quem Deus é. É ser portador da imagem de Deus, dos seus atributos, das suas qualidades. Queridos, hoje, agora, veremos que ser imagem e semelhança de Deus é ter a capacidade de perceber Deus no outro. Você se percebe como imagem de Deus. Você deve se perceber como imagem de Deus. Mas esse olhar não pode ser egoísta. Apenas você se vê como imagem de Deus. Não, eu sou a imagem de Deus, sim. Mas é preciso que você perceba que o outro também é. Então, ser imagem e semelhança de Deus é ter a capacidade de perceber Deus também no vizinho de banco da igreja, com quem às vezes não temos muita intimidade ou talvez tão grande simpatia, mas a imagem de Deus, e eu percebo Deus nessa pessoa. É mesmo que esta pessoa não professe a mesma fé, mas a capacidade de perceber Deus também nessas pessoas. Pode-se olhar para as pessoas como fruto de mera evolução. Pode-se olhar para as pessoas com um olhar meramente biológico, o ser humano como qualquer outro animal. Pode-se olhar para as pessoas e resumi-las em um rótulo, e eu vou falar de rótulo mais à frente. Pode-se olhar para as pessoas e resumi-las em rótulos, ou então classificá-las como um número qualquer. Mas acima de todas essas classificações, acima de todas as rotulações, todo e qualquer ser humano é imagem do seu Criador. Pode classificar como homossexual, pode classificar como maconheiro, pode classificar como malandrinho, como vagabundo, pode classificar como negro, como branco, como analfabeto. Pode.
A sociedade faz isso. Muitos de nós fazemos isso. Mas acima de todo tipo de classificação, o homem é a imagem do seu Criador. Pegue a pessoa mais desprezada de Macarani. Pegue a pessoa mais desvalorizada de Macarani. Pegue a pessoa mais pecadora dessa cidade. Ela foi feita à imagem de Deus. Precisamos ter a capacidade de perceber a imagem de Deus no nosso semelhante. Eu já disse ontem, o pecado violou a imagem de Deus em nós. O pecado adulterou a imagem de Deus em nós. O pecado, ele distorceu a imagem e semelhança de Deus na raça humana, mas ainda assim, nós não perdemos tudo de Deus. Ainda há em cada ser humano resquício da divindade. Ainda há em cada ser humano um pouco do seu Criador. Uma imagem que é reconstruída, retomada, a partir do momento que esse se aproxima de Jesus. É em Jesus, é na pessoa de Jesus, que Deus, Ele restabelece sua imagem em nós. Meus irmãos, Jesus é nosso modelo em tudo. Eu não sei porque alguns irmãos às vezes ficam assim, mas fulano faz isso. Mas peraí, quem é o teu modelo de vida mesmo? Mas a irmã fulana também faz isso. Peraí, quem é o teu modelo? Quem é o teu mestre? Porque o pastor também faz isso. Mas peraí, quem é o teu modelo supremo de vida? É Jesus? Então é andar como Ele andou. Porque aqueles que nos rodeiam, eles são imperfeitos e falhos, incompletos. Então eu não olho para o outro buscando completude. Eu sei que a gente pode dar exemplo, e deve. Mas naquilo que o meu irmão não conseguir dar exemplo, eu não copio o mau exemplo. Eu olho para Jesus, que é exemplo daquilo que o meu irmão não é. Aí a gente cresce. Sendo Jesus o nosso modelo supremo em tudo, como Ele via as pessoas? Como Jesus percebia as pessoas? Aí agora eu quero lançar um contraste entre aquilo que a sociedade percebia, ou como a sociedade percebia as pessoas, e como Jesus percebia as pessoas. Exemplo: enquanto para a sociedade, a mulher do fluxo de sangue não passava de uma mulher impura, para Jesus ela era a imagem de Deus. Enquanto que para a sociedade, a mulher samaritana não passava de uma mulher ávida por sexo, para Jesus ela era a imagem de Deus. Enquanto para a sociedade, aquela mulher adúltera de João 8, não passava de uma mulher vil e asquerosa, para Jesus ela era a imagem de Deus. Onde estão os teus acusadores? Cadê aquela multidão de pedras? Vai e não peques mais. Porque Jesus tem a capacidade de olhar para além dos nossos pecados. Jesus não ignorou o pecado dessas pessoas, mas Ele conseguia olhar para as pessoas para além dos seus pecados. É um problema que nós não conseguimos. A gente resume as pessoas pelos seus pecados. Aquilo é isso, aquilo é aquilo, aquela pessoa é aquilo. É ter a capacidade de olhar para além do pecado e perceber que ali tem alguém que foi feito à imagem do Criador, mas não está vivendo de acordo, ou da forma, ou segundo o propósito desse Criador.
Enquanto para a sociedade Zaqueu era um corrupto apenas, para Jesus ele era a imagem de Deus. Enquanto que para a sociedade o endemoniado gadareno não passava de um maluco que manchava a imagem da cidade de Gadara, para Jesus aquele homem era a imagem de Deus. Vou repetir. Para a sociedade de Gadara, o gadareno era apenas um maluco que manchava a imagem da cidade. Talvez na sua cidade tenha alguém que mancha ela. Tem um maluco lá, tem uma pessoa desequilibrada lá. Tem uma pessoa, não sei, que faz algumas coisas lá que mancha a reputação, a imagem da cidade. Ei, eu não sei se vocês já perceberam. Jesus saiu da onde estava, atravessou uma tempestade, simplesmente para encontrar com esse camarada, porque ele era a imagem de Deus. Depois a cidade expulsou Jesus de lá, e Jesus só foi lá para encontrar com esse cidadão. Você está vendo como Jesus olha e trata as pessoas? Enquanto para a sociedade, as crianças não passavam de seres insignificantes. Lembra da cena? As mães querendo colocar as crianças no colo de Jesus, e os discípulos, não, se afastem, ele está cansado. Esses meninos aqui, esses seres insignificantes, que nem são contados. Jesus disse assim: deixe vir a mim as criancinhas, os pequeninos, porque das tais é o reino. E eu digo a vocês, seus adultos ignorantes, se vocês não se converterem como elas, se vocês não se fizerem também desprovidas de maldade, de competitividade, como são essas crianças, vocês não vão entrar no meu reino. Olha em que patamar a criança é colocada. Enquanto a sociedade despreza a criança, Jesus vai e coloca a criança em uma posição de destaque. Enquanto que para a sociedade, as mulheres não passavam de seres inferiores. É isso mesmo. Desculpe aqui algo que eu vou dizer, mas é a cultura da época. Diz alguns teólogos que quando um judeu acordava pela manhã e fazia a oração, ele agradecia a Deus por algumas coisas. Deus, obrigado, porque eu não nasci como um animal irracional. Deus, obrigado porque eu não nasci gentil. E obrigado porque eu não nasci mulher. A oração do judeu machista do primeiro século e dos séculos anteriores. A mulher percebida como um ser inferior, mas para Jesus, imagem de Deus. Imagem de Deus. A Bíblia diz que criou Deus homem e mulher, a sua imagem. Não é o homem apenas que é a imagem de Deus, a mulher carrega a imagem de Deus. Nós temos uma tendência a masculinizar Deus. Mas se você ler a Bíblia com cuidado, Deus aparece e se apresenta com características femininas. Inclusive o amor de Deus é representado na Bíblia como amor de mãe. Uma característica feminina na pessoa do Deus Pai. Leia com mais atenção e você vai perceber. Queridos irmãos, Jesus não ignorou o pecado dessas pessoas, mas Jesus olhava para elas e via mais do que pecado, via a imagem de Deus. Jesus nos ensina a perceber o Deus Criador na vida do outro. É por isso que eu quero repetir, não é apenas se ver como imagem de Deus, é ver o outro também. Irmãos, quando passamos a olhar para as pessoas como imagem de Deus, quando viramos a chave e passamos a olhar para as pessoas como imagem de Deus, isso é sinal
que o reino de Deus está crescendo dentro de nós como um fermento. Evidência de um salvo, a evidência que alguém é salvo, as características, o fruto de que alguém realmente foi alcançado pela nova vida do reino. É quando eu passo a olhar a minha esposa de forma diferente. É a imagem de Deus. Já não é mais aquela mulher jovem quando eu encontrei. Algumas coisas mudaram no seu corpo, mas ela continua bela, porque acima de tudo, ela é a imagem de Deus. O meu marido, o abdômen dele já não é mais o mesmo, pastor. Imagem de Deus. Os filhos rebeldes, ingratos, que a gente fica, meu Deus, que é isso? É ver nesses meninos a imagem de Deus. Às vezes o pai, ainda ignorante em relação a algumas coisas. Filho, seu pai, imagem de Deus. Filha, sua mãe, imagem de Deus. Me permita contar uma história. Conta-se que um menino tinha um sonho de encontrar Deus. Um dia, ele tomou a decisão de ir ao encontro de Deus. Esse menino sabia que a tarefa era difícil, então ele se preparou, fez lanches, colocou na sua bolsa e saiu. Caminhou por um bom tempo, até chegar a uma praça. Chegando nessa praça, ele contemplou um senhor que estava ali admirando e observando os pássaros. Esse menino sentou do lado desse senhor, abriu a sua bolsa, pegou o lanche que havia feito em sua casa, mas ao olhar para aquele velhinho ao seu lado, ele percebeu que esse velhinho estava com fome. Ele então ofereceu do seu lanche àquele velhinho. O velhinho agradeceu e abriu um maravilhoso sorriso. O menino então ficou alegre e observou quão incrível era o sorriso desse velhinho. Então o menino, para ver o sorriso de novo, pegou do seu biscoito, pegou do seu lanche e ofereceu a esse velhinho mais uma vez. O velhinho comeu, agradeceu e mais uma vez sorriu. O menino e esse velhinho ficaram ali no banco daquela praça, sorrindo, comendo, bebendo suco, e foi um momento maravilhoso. Mas então chegou o tempo do menino ir embora, e o menino voltou para sua casa. Quando o menino chegou em casa, a mãe perguntou: por que você está tão feliz? O menino respondeu: encontrei com Deus nessa tarde. Passei a tarde com Deus. O velhinho, por sua vez, também chegou em casa e feliz. E o filho dele, notando a alegria, perguntou: pai, por que o senhor está tão feliz assim? E o velhinho respondeu: comi biscoitos com Deus. O que há de comum em nossos personagens? Eles tiveram a capacidade de perceber Deus um no outro. É preciso que a gente encarne isso. É preciso que a gente seja tomado por essa verdade. O outro também é imagem de Deus. O outro também carrega algo de Deus. É muito fácil perceber Deus em quem a gente gosta. É muito fácil perceber Deus em quem a gente admira. Mas o desafio é perceber Deus naquele que não é tão agradável aos nossos olhos. Meus irmãos, se nós compreendemos que o outro também é a imagem de Deus, então espera-se de nós pelo menos 3 atitudes. Pastor, eu entendi.
O outro é também imagem de Deus. Pastor, eu entendi. Eu preciso ver Deus no outro. Pastor, eu entendi. O outro também precisa ser percebido também como imagem de Deus. Beleza. Se você entendeu isso, então espera-se de você 3 atitudes. Primeiro, abra sua Bíblia. Salmos capítulo 8 e verso 5. A primeira atitude é respeito. E eu gostaria que essa igreja estivesse repleta de crianças e adolescentes e de jovens, porque eu tenho uma palavra aqui para quem é filho, mas eles estão ali na internet me acompanhando. Salmos capítulo 8, verso 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Esse texto fala do homem. Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. De glória e honra, o homem foi coroado, homem e mulher. Respeito é atribuir valor às pessoas. Quando eu te respeito, é porque eu atribuo valor a você, entenda isso. Quando eu te desrespeito, é porque eu não vejo valor em você. Quando eu te desrespeito, é porque eu não vejo você como alguém tão precioso ou preciosa. Respeitar é valorizar, respeitar é atribuir valor. O texto bíblico diz que Deus nos criou, coroando-nos de glória e de honra. Escute isso. Todas as pessoas são dignas de respeito e de valor, porque elas são imagem de Deus. Todas as pessoas são dignas de respeito e valor, porque elas foram coroadas de glória e de honra. Irmãos, todo ser humano tem valor, mesmo não possuindo nada, porque o nosso mal, o nosso defeito é atribuir valor a quem tem alguma coisa. Bem, tem capacidade intelectual, eu valorizo. Tem capacidade de articulação, eu valorizo. Tem dinheiro, tem posses, valoriza-se. Irmãos, mas é preciso que a gente entenda: todas as pessoas são dignas de valor, mesmo sendo desprovidas de qualquer coisa. Não tem nada, é um pobre, é digna de valor. Não tem capacidade intelectual, é um analfabeto, é digna de valor. É uma pessoa desprovida, pelo menos dentro dos padrões sociais, desprovida de beleza, da estética que a sociedade impõe, é digna de valor. Respeito. Infelizmente, irmãos, vivemos na era do desrespeito. Sociedade preconceituosa, sociedade homofóbica, racista, sociedade preconceituosa, uma sociedade que exala desrespeito. E hoje, com os celulares, que estão filmando tudo, a gente vê aí, é o desembargador que afronta o guarda municipal, é o empresário que bate boca com o entregador, ou o rapaz que faz as entregas de aplicativo, é o cara que vai numa lanchonete e não está usando máscara e humilha a atendente. Vivemos na era do desrespeito. Ninguém respeita mais ninguém. As pessoas estão se sentindo livres para simplesmente humilhar e ridicularizar os outros. Aonde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Respeito na família. Filhos que não respeitam pais e não atribuem o devido valor aos seus pais.
Mães que por meses pagaram a gestação do filho, e quando o filho nasce, a mãe vive para ele, mas que quando se torna uma adolescente, ela recebe respostas, malcriações e todo tipo de atitude que evidencia ingratidão. Diz respeito na família, principalmente de filhos para com seus pais. E por que desrespeitam? Porque não atribuem aos seus pais o devido valor. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Desrespeito na igreja. São irmãos nossos na fé, que por conta das suas insatisfações, irmãos na fé, que por conta dos seus desejos, dos seus interesses, irmãos na fé, que por conta das suas decepções do passado, não respeitam seus pastores, não respeitam o pastor, entendendo que ele é limitado e que não pode ser bom em tudo. Gente, a igreja tem uma expectativa irreal dos pastores, e eu sou pastor e eu sei do que eu estou falando. A igreja quer que o pastor seja bom pregando, visitando, fazendo festa, que seja bom até mesmo em tecnologia, para fazer um culto online bacana. A igreja quer que o pastor seja missionário, evangelista, diácono, presbítero. Jesus, não tem como. As pessoas querem que o pastor seja psicólogo, as pessoas querem que o pastor seja um bom mobilizador de voluntários. Gente, que tipo de ser humano vai conseguir atender todas essas necessidades, gente? Vamos diminuir o nosso nível de exigência para com os nossos líderes, senão eles vão morrer. Porque o pastor não faz isso direito. Vai ter alguma coisa que o pastor não vai fazer direito, gente. Vai ter alguma coisa. Como é que ele vai fazer tudo direitinho? Ele estudou teologia. Aí ele tem que ser, ele tem que dar um jeito de ser bom nisso aqui. Mas nas outras coisas, tem que compartilhar com eles. Diz respeito aos pastores, mas também o contrário é verdadeiro. Vivemos num tempo de pastores que desrespeitam a igreja. Um tempo em que pastores se colocam numa posição de grandeza, e que a comunidade de fé e aqueles em que Jesus deu o próprio sangue e a vida são desprezados, desvalorizados, tratados mal. Desrespeito nas redes sociais. Aí, meu irmão, pode acabar. Desrespeito nas redes sociais. As pessoas não têm pudor. As pessoas não têm critérios. Só porque o cidadão está lá no Rio de Janeiro, está lá em São Paulo, está lá em Salvador, ele se vê no direito de chegar a esculachar o outro, porque se vale da distância, se vale da camuflagem da internet. Vivemos em tempos de desrespeito. Só que a igreja de Jesus tem que dar exemplo. A igreja de Jesus tem que dar exemplo, porque a nossa missão é olhar para o outro como Jesus olhou. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a avaliação de Jesus em relação às pessoas? Jesus olhava para as pessoas e ele percebia essas pessoas como sagradas. Ei, para Jesus, a pessoa é sagrada. No tempo de Jesus, sagrado era o templo. Para Jesus, sagrado é a pessoa.
No tempo de Jesus, sagrado era a lei. Para Jesus, sagrado é a pessoa. No tempo de Jesus, sagrado era o lugar, a geografia. Para Jesus, sagrado é a pessoa. Paz, meus senhores, se a gente não tomar cuidado, é perigoso esses bancos serem mais sagrados do que as pessoas que neles sentam. Meus irmãos, escreve o que eu estou te dizendo. Se a gente brincar, esse gasofilácio aqui é mais importante, mais sagrado e mais valioso do que as pessoas que vêm até ele. Cuidado com a sua concepção de sagrado. Cuidado com a sua concepção de sagrado. Sagrado é você, sagrado é ele, sagrado sou eu, sagrado somos nós. Objetos são substituíveis. Pessoas são preciosas, são valiosas. Se a gente tem que brigar por alguma coisa na igreja, é pelo bem dele, é pelo bem dele, é pelo bem deles. Se a gente tem que brigar por alguma coisa na igreja, é pela cirurgia do irmão, é pela UTI do outro. Mas brigar por banco? Por púlpito? Ah não, meus irmãos, a gente não pode. A gente tem que brigar pelo outro. A gente tem que brigar pelo outro. Vocês são sagrados. A primeira atitude é respeito. A segunda atitude é serviço. Se o outro também é a imagem de Deus, eu respeito. Se o outro é a imagem de Deus, então eu sirvo. Mateus 25:37, por favor. Mateus 25:37. A palavra de Deus diz assim: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? 25:37. Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Serviço. Vocês conhecem esse texto. Jesus está dizendo: olha, quando o Filho do Homem vier no seu trono de glória, vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Colocarão os bodes do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito. Do lado direito os salvos, do lado esquerdo os perdidos. E então ele vai dizer aos que estão do lado direito: vinde benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado antes mesmo da fundação do mundo, porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. E Jesus vai começar a falar. Aí entra no texto que nós lemos. Os salvos vão dizer assim: mas espera aí, Jesus, quando é que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, sem roupas? Quando te vimos doente? Jesus, quando é que a gente te viu preso e atendemos as suas necessidades? Jesus vai dizer assim: não, vocês não fizeram pessoalmente a mim, vocês fizeram isso com os outros. Mas quando você serve o outro, você me serve. Quando você faz o bem ao outro, você está fazendo o bem a mim, porque são os meus pequeninos. Servir a Deus é servir pessoas. Quando você serve a pessoa, você está servindo a Deus. Um certo dia, liguei para uma irmã da nossa igreja que estava ausente dos cultos, e ela me disse: pastor, estou no hospital com a minha mãe. Oh, minha querida, é mesmo? Faltando nos cultos da igreja.
Aí ela disse assim: pastor, mas eu estou servindo a Deus aqui, não estou? Eu falei: está. Aí ela completou: porque um dia eu só disse na igreja que quando nós servimos as pessoas, a gente serve o próprio Deus. Então, pastor, aqui do hospital eu estou servindo Deus. Eu disse: é exatamente isso. Se você vê o outro como imagem e semelhança de Deus, então você vai servir. Então você vai fazer como um bom samaritano. Você não vai passar de largo, você vai cuidar das feridas. Eu encerro. Terceira atitude é amor. 1 de João capítulo 2, por favor. 1 de João, lá perto de Apocalipse. Eu estou falando da epístola e não do evangelho. 1 de João 2, 9 e 10. 1 de João 2, 9 e 10. Em 3 minutos, no máximo 5, eu concluo. A palavra de Deus diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Às vezes eu não sei que Bíblia os crentes leem, sabe? Porque tem gente odiando os outros dentro da igreja. Então eu não sei que Bíblia o povo está lendo. Eu não sei. Capítulo 4, verso 20 da mesma carta. 1 de João 4, 20. 1 de João 4, 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então é hipocrisia. Como é que não ama quem vê e diz amar a Deus quem não vê? Meus irmãos, João deixa algo muito claro nesses dois textos e na sua epístola. A prova cabal de que alguém é filho de Deus, a prova cabal de quem alguém realmente se converteu, é revelado pelo que sente e pela forma que trata as pessoas. A prova cabal, segundo João, você vai ter que brigar com ele aí depois. Segundo João, a prova cabal de que alguém se converteu de verdade, a prova cabal de que alguém é filho de Deus, é evidenciado pela forma de como vemos e tratamos as pessoas. Se você consegue ver as pessoas como imagem de Deus, se você consegue ver as pessoas como imagem do Criador e as trata bem, gente, mas tem uma ruma de crente ignorante nas igrejas, que Deus me livre. Crente tratando mal o pessoal que trabalha no supermercado, gente tratando mal frentista, gente brigando no estacionamento. Não, o crente tem que ser mais manso, tem que ser mais gente boa, não tem que ser besta, claro, luta pelos direitos, mas a gente pode lutar e questionar os nossos direitos com educação, com paciência, com argumento. A forma que eu trato as pessoas, o que eu sinto pelas pessoas. Não adianta tratar Deus bem e o irmão mal. Não adianta tratar Deus bem e o irmão mal. Quando você trata o irmão mal, você fere Deus. 1 de João capítulo 4, verso 12. E eu encerro. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Irmãos, ninguém jamais viu Deus. Quem lembra aqui do hino 96 do cantor cristão? Se no cego sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas ó chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Saudade. Ninguém viu Deus. Evangelho de João, capítulo 1, João vai dizer: ninguém viu Deus. João na sua epístola, capítulo 4, verso 12, ninguém viu Deus. Mas João está dizendo:
Mas se eu te amar, Deus se materializa. Ninguém jamais viu Deus, mas Deus pode ser visto no amor. É isso. Ninguém jamais viu Deus, mas quando nos amamos, Deus é percebido, Deus é manifestado, Deus é visto. Com essa história eu encerro. Uma irmã foi ajudada por um irmão. A irmã estava numa situação difícil, achava que ninguém poderia socorrê-la. Um irmão abriu a mão, abriu o bolso, abriu a carteira e disse: tome aqui. Naquele momento de socorro, a irmã exclamou: glória a Deus, eu vi Deus. Glória a Deus, eu vi Deus agora. É na prática do amor que Deus é manifestado. É na prática do amor que o Deus visível, invisível, se torna visível. É na prática do amor que Deus é percebido no outro. Pastor, para onde é que o Senhor nos levou nessa manhã? Eu levei vocês a entenderem que se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos perceber Deus no outro. Perceber Deus no outro. E se eu percebo Deus no outro, eu preciso amá-lo, respeitá-lo e servi-lo. Que o Senhor nos abençoe. E que você não apenas se perceba como imagem de Deus, mas que vocês olhem para o seu pastor como imagem de Deus, olhem para a Juliana como imagem de Deus, olhem para a Patrícia como imagem de Deus, olhem para a Gilvan como imagem de Deus, olhem para as pessoas da igreja como imagem de Deus, olhem para as pessoas lá fora como imagem de Deus, e conduza elas para cá, para que elas ainda tomem a forma da verdadeira imagem de Deus, que está na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador.